Olá, amados. Hoje o programa O Verbo se Fez Carne convidou o Paulo Carreiro. Ele trabalha aqui na Santa Teresa, ele é ministro da Eucaristia e vai falar para a gente um pouco sobre o Espírito Santo. Você conhece? Então você vai passar a conhecer agora. Bom, como me apresentou o grande amigo Eloy, meu nome é Paulo Carreiro, eu ajudo aqui na paróquia de Santa Teresa, né? Como ele mencionou, faço parte aqui do Ministério da Sagrada Comunhão e também estou na Escola Diaconal, para o Diaconato Permanente, a Escola Santo Estevão. E a pedido dele eu venho falar um pouquinho hoje do Espírito Santo. Pela chamada dele, né, a pergunta, você conhece o Espírito Santo? Quando a gente se pergunta assim, claro que a gente conhece o Espírito Santo é Deus, mas será que nós realmente conhecemos o Espírito Santo? Entendemos quem é o Espírito Santo? Bom, para começar, eu falo um pouquinho de um grande santo da Igreja, doutor da Igreja, Santo Agostinho, que meditou muito sobre o Espírito Santo, não só sobre o Espírito Santo, mas sobre a Trindade, né? Como é possível um só Deus, 3 pessoas? Em determinado momento, né, ele com a sua dificuldade, ele tem uma visão, algo que já é conhecido de muitos, né, que ele vê numa praia um menino indo lá na beira da água, pegando um baldinho d'água e jogando num buraquinho. E ele meditando, ele fica incomodado com aquilo, porque passa o tempo e o menino continua com repetindo aquele movimento de buscar água e jogar no buraquinho. Ele chega perto e fala: menino, o que você está fazendo? Ah, moço, eu vou botar esse mar dentro desse buraquinho que eu fiz. Menino, você não vê que esse mar é infinitamente maior que esse seu buraco, que é impossível você colocá-lo aí dentro? E o menino olha para ele: exatamente, moço, assim como Deus, na sua majestade, na sua grandeza, ele é infinitamente maior do que a sua inteligência. Como você espera colocá-lo dentro da sua cabeça? E Santo Agostinho entende o recado, né? Não vê mais o menino, obra do Espírito Santo, e ele relaxa um pouco. Mas por que eu falei disso, né? Porque nós somos católicos, né? E a nossa fé católica, né, o nosso dogma, ele é baseado num Deus trino. Tudo que nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, atendendo o pedido do próprio Deus que se encarnou. Jesus, quando esteve aqui, né, e ordenou os seus discípulos, né, os seus apóstolos, a sair pelo mundo, ele disse: ide, pregai o Evangelho e convertei a todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem que ele nos deu. E por que eu falei isso também, né? Às vezes eu falar o porquê é meio repetitivo, mas toda vez que se trata do Espírito Santo é muito complicado. Falar de um Deus trino é muito complicado. A nossa mente humana, ela é muito materialista, ela quer sempre exemplificar, colocar significado, tomar posse daquilo que é impossível se ter, né? Que é Deus. A gente não consegue prender Deus dentro do nosso raciocínio, ele vai muito além disso. E como eu disse, né, Deus, na sua infinita sabedoria e sua misericórdia, ele foi se revelando durante toda a história da nossa salvação. Na Antiguidade, né, no Antigo Testamento, ele vai se revelando, né, como o Senhor dos Exércitos, Yahvé, né, o Eu Sou, e ele vai se deixando conhecer pela humanidade. Ele tudo criou, amou a sua criação, ama a sua criação e aos poucos foi se revelando. Na plenitude dos tempos, como disse São Paulo, né, o Verbo se fez carne, né? Deus desceu da sua majestade e veio experimentar a nossa humanidade. Jesus se encarna e com Jesus nós temos as grandes revelações, né? Ele veio e sempre disse, né, eu não vim por mim mesmo, né, porque o meu Pai me enviou. Eu e o Pai somos um, né? Quem me conhece, conhece o Pai. Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E depois dessa grande revelação, com os seus discípulos, ele vai ensinando cada vez mais. Uma pedagogia bem simples, para pessoas simples, mas de profunda sabedoria, de imensa grandeza, né? Seria impossível
a gente imaginar, né, rotular, né, com quem se parece Jesus, qualquer significado, qualquer semelhança que nós possamos dar, estaremos desmerecendo a sua divindade, né, a sua majestade. Mas às vezes, né, algumas pessoas vão dizer que foi um grande líder, né? Foi um grande profeta. Sim, ele foi um grande líder, um grande profeta, porque ele é Deus, né? Ele é tudo. E depois de passar aqui na terra, morrer na cruz para a nossa salvação, ele ressuscita para que nós possamos ser santos. E antes de retornar ao céu, ele pede aos seus discípulos que não se afastem, porque eu vou enviar para vocês o Espírito Santo Paráclito, aquele que vai falar por vocês. Não precisa ter medo, não se preocupem em se defender. Eu vos darei um defensor, um advogado. É ele que vai falar em vós. E assim acontece. O Eloy falou, né, que o tema é o Espírito Santo, mas eu não posso deixar de reverenciar o momento em qual a gente caminha agora, né, que vai culminar a Páscoa, né? A gente sabe que a paixão de Cristo, né, desde lá do iniciozinho da Quaresma, quando a gente entra no deserto e passa 40 dias se preparando para vivenciar a semana maior da nossa liturgia, né, a mãe de toda a liturgia, né, poderíamos colocar a missa de todas as missas, né, o sábado de Aleluia, quando nós temos a ressurreição de Cristo. E é uma data tão importante, é uma comemoração tão importante que nós comemoramos por 8 dias. A Páscoa, ela se dá em 8 dias. A Igreja reverencia a importância da nossa salvação, que ali foi dada. E, ao fim desses 8 dias, entramos no período pascal. Então, desde a ressurreição de Cristo, né, até a festa de Pentecostes, né, que são 50 dias, que é a vinda do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, mas, na verdade, é a manifestação pública da Igreja de Cristo. O Espírito Santo, ele realmente vem em Pentecostes, e aqueles discípulos que se escondiam por medo dos judeus para suas reuniões, vão para a praça pública e proclamam o nome do Senhor Jesus. Convertem muitas pessoas, falam vários idiomas numa mesma língua, mostrando a catolicidade da Igreja, mostrando a universalidade da Igreja. A Igreja é una, santa, católica e apostólica, porque uma só Igreja em vários lugares. É a mesma Igreja, né? Ela é católica, universal, porque a igreja que está lá na África é a mesma igreja que eu vou aqui na Matriz de Santa Teresa, né? Deus é um só, Jesus é um só, né? E nós, pelo Espírito Santo, é que conseguimos compreender essas coisas, né? Mas voltando ao nosso tema, que realmente é o Espírito Santo, né? Nesse Pentecostes, as pessoas falam: nossa, mas eu sou grego, estou entendendo o que esse homem está falando. Mas eu sou medo, eu sou de outras línguas, eu falo aramaico, eu falo hebraico, e todos entenderam. Eu falo latim, mas todos entenderam. Todos entenderam no seu próprio idioma, porque a salvação vem para todos, independente de raça, gênero, independente de idade, a salvação é para todos. Cristo veio para salvar todos. E, quando ele vai para junto do Pai, ele manda para nós o Espírito Santo. Ele diz: se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo Paráclito. Porque, desde a antiguidade, já se tinha essa percepção do Espírito de Deus que pairava sobre as águas, né? O sopro divino que deu vida a todas as coisas, né? O vento forte, impetuoso, a brisa mansa, o fogo abrasador e várias outras referências, né, que a gente sabe que são dadas ao Espírito Santo. Embora ainda não fosse revelado, mas desde sempre Deus existe e vai existir para sempre. Deus é atemporal. Então, ele precisava só ir se revelando aos poucos.
de acordo com o tempo, para que as pessoas pudessem entender, né, e adorá-lo. Aí a gente às vezes fica perguntando, né, por que a gente fala da festa do Espírito Santo? Por que a gente fala da festa do Natal? Por que a gente reverencia uma pessoa determinada? Porque assim quis Deus. Deus quer ser amado e adorado nas suas 3 pessoas, né, de acordo com aquilo que ela realiza, que é apropriado a elas. Na sua ação, o Pai criou o mundo, mas estavam juntos o Filho e o Espírito Santo. Jesus se encarna e morre na cruz para nos salvar, mas ali está o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que santifica, que une, que rege, que governa, que indica o caminho, mas ali estão presentes o Pai e o Filho também. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, né? É difícil? Sim. Quase impossível para a nossa humanidade, mas com o auxílio desse mesmo Espírito Santo, né, que nos santifica, que nos ilumina, que nos capacita, nós vamos aos poucos procurando conhecer e entender melhor quem é o Espírito Santo. Lembro de uma passagem, depois que os apóstolos pregaram, foram presos. Eles foram soltos e voltaram a pregar. E foram presos e apanharam de novo e foram exortados. Não falem mais desse Jesus, senão vocês vão ser presos e vão apanhar de novo. E eles, felizes da vida porque apanharam por conta do Senhor, voltaram a fazer o quê? A pregar. E o Sinédrio lá reunido, sem saber o que fazer, querendo matar todos para extinguir, um judeu específico, um doutor da lei, fala uma coisa muito interessante, né? Gamaliel, da escola que fez São Paulo, né, que era discípulo de Gamaliel, fala, olha, vieram muitos profetas, né, morreram, e pouco tempo depois, seus seguidores sumiram. Esse Jesus será a mesma coisa. Se não tiver o dedo de Deus, daqui a pouco isso passa. Então, quem é esse dedo de Deus, né? Esse dedo de Deus é o Espírito Santo, porque também é um título dado a ele pelos antigos judeus, né? Falavam sem saber de quem falavam, né? Porque não conheciam Deus na sua trindade, né? Um Deus trinitário, que às vezes a gente falando é muito difícil, porque acaba sendo repetitivo, mas nós temos que entender isso. O Espírito Santo, né, é aquele que age e faz, é aquele que nos capacita. Ele, junto do Pai e do Filho. Para que nós possamos entender, nós podemos pensar assim, quando Deus criou o mundo, Ele criou junto do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus morre na cruz, Ele morre, né, também junto com o Pai e o Espírito Santo, porque toda a ação divina é um só Deus, né? Dentro da sua humanidade, Ele passou as suas dificuldades, mas enquanto Deus, Ele é um com o Pai e o Espírito Santo. A gente pode entender da seguinte forma, digamos que uma pessoa vá se vestir, e ela tenha dificuldade. E é necessário que outras 2 pessoas ajudem a colocar, por exemplo, um terno para um casamento. Está ali o noivo, o pai do noivo e o padrinho. E o noivo tem dificuldade em se vestir. Junto o pai e o seu padrinho pegam as vestes, vão colocando no noivo, vão vestindo, vão preparando, vão colocando o sapato, fechando a calça, fechando a camisa, colocando a gravata, por fim coloca o terno e fecha-se o terno. Coloca um lencinho ou uma flor e nós temos ali 3 pessoas vestindo, mas só um fica vestido. Só o noivo estava vestido. Assim acontece quando nós falamos da ação do Espírito Santo. É o Pai e o Filho que fazem, mas a ação é apropriada a Ele. Então, o que nós precisamos fazer, né? Buscar. Eu recomendo um livro, que ainda estou lendo, mas muito bom, que se chama O Grande Desconhecido, de um padre, um monge dominicano, que é Antônio Roio Marim. Ele fala muito sobre o Espírito Santo e nos dá uma pequena elucidação. Ele a todo instante
ele a todo instante no livro, ele diz que é quase impossível de se... Ele a todo instante no livro, ele diz que para a nossa humanidade é quase impossível a gente entender o Espírito Santo, mas com o auxílio dele, com a ajuda dele, nós vamos ter uma mente mais clara e vamos cada vez mais amar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, que tanto invocamos, né? E às vezes somos tão arredios à sua ação na nossa vida, que com o auxílio do Espírito Santo possamos ser dóceis a Deus, para fazer a vontade do Pai. Amém. Bem, amados, o Paulo deu uma aula para a gente, né? Olha que coisa bonita e importante. O catolicismo é tão rico e tão bom que se você viajar para outro país, o mesmo evangelho que nós lemos aqui no Brasil, na Santa Teresa, em Teresópolis, vai ser lido em qualquer lugar que você estivesse. Qualquer lugar é a mesma, não muda. E falando do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. Aí muita gente vai perguntar, mas Eloy, como receber o Espírito Santo? Meu amado, você já recebeu o Espírito Santo. Eu já recebi o Espírito Santo através do batismo, o sopro. Você já está com o Espírito Santo. Você hoje é um sacrário vivo, é um templo vivo do Espírito Santo. E cuidado, irmão, aonde você está indo, o que você está fazendo, porque o que você está carregando de você é santo. É o que te dá vida, é o que te ilumina. Então, que a partir de hoje, você conhecendo um pouquinho sobre o Espírito Santo, que você é um sacrário vivo, age mais pelo seu coração. Não age pela emoção. Não vá em qualquer lugar. Não leve esse Deus maravilhoso, que é o Espírito Santo, é Pai, Filho, Espírito Santo, a gente chama Trindade Santa, para qualquer lugar. E eu te peço, se você tiver alguma dúvida, procura a gente aqui na Matriz de Santa Teresa. Nós temos o Padre Jorge, o Padre Marcelo, o Padre Julián. Tem pessoas que podem te auxiliar melhor. Esse programa foi apenas para tirar a venda dos seus olhos, para você saber quem te ama mais. Porque não foi à toa, não foi em vão que Jesus deu a vida na cruz. Não foi em vão que ele subiu ao céu, mas ele falou, vou deixar um Espírito, o Paráclito, o advogado. E você e eu somos templos desse Espírito. Fique na paz.